O governo federal anunciou no dia de hoje um plano de contingência para as empresas afetadas pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Esse pacote estabelece uma série de instrumentos para auxiliar os exportadores afetados, como linhas de crédito subsidiado a compras governamentais, que poderão, inclusive, ser utilizados conforme as diretrizes dessa medida provisória que será enviada ao Congresso Nacional. O acesso a essas linhas de crédito está condicionado à manutenção dos empregos. As demais condições sobre esse crédito devem ser definidas na próxima semana, após uma reunião do Conselho Monetário Nacional. Enfim, vários aspectos para nós debatermos, analisarmos em relação a essa que é a principal notícia do dia, esse pacote lançado pelo governo para socorrer as empresas afetadas pela tarifa anunciada pelos Estados Unidos. Girar com os nossos comentaristas, Roberto Mota ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Todos os portais destacando esse pacote de medidas e dúvidas em relação aos benefícios para a economia do Brasil. O que é preciso considerar nesse momento? Bem-vindo. A crise é grave, mas algumas das medidas do governo parecem uma piada. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. O governo vai dar uma linha de crédito de até 30 bilhões para empresas que comprovarem perdas. Mas essa crise não se resolve com dívida, ela se resolve com faturamento. O governo vai adiar por até 2 meses a cobrança de impostos. Mas o contribuinte, as empresas pagadoras de impostos, não precisam de adiamento. O contribuinte e as empresas precisam de redução permanente de impostos. O governo diz que vai intensificar a busca por novos mercados. Acredite quem quiser que um governo que é contra o livre mercado, que demoniza empresários, que não perde uma única oportunidade de aumentar impostos e aumentar a burocracia, um governo que não produz nada, porque quem produz é a iniciativa privada. São pessoas que já disseram tantas vezes que a culpa dos males do Brasil é do tal de mercado. Vocês lembram disso? Acredite quem quiser que pessoas assim, que nunca produziram um prego sequer, que nunca venderam nada, que nunca emitiram uma fatura, essas pessoas agora vão abrir novos mercados. O Luiz Felipe Dávila também acompanhando essas movimentações. Só um parênteses, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes de um novo anúncio do governo norte-americano. Dentro de instantes a gente vai trazer em detalhes notícia importante. Deixa eu só chamar o Dávila para trazer essa reflexão inicial do programa Os Pingos nos Is. Divulgado, lançado esse pacote de auxílio às empresas afetadas pelo tarifaço de Donald Trump. Dúvidas em relação à efetividade desse pacote, mas há também um ingrediente político, Muitos entendem que seria esse o pacote de bondades para talvez esse governo se viabilizar em uma reeleição em 2026. Vários aspectos para analisarmos, Dávila. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, quando nós temos de enfrentar uma crise, como é o caso das relações comerciais com os Estados Unidos, que são o nosso segundo maior parceiro comercial, o que deveríamos fazer é que medidas precisamos tomar para evitar a próxima crise. E o que o Brasil precisa fazer? Primeiramente, diminuir a dependência de países como China e os Estados Unidos, isto é, aumentar suas parcerias comerciais. Isto significa que deveria fazer com que o governo pensasse seriamente em avançar agora com a pauta da abertura econômica, da conclusão do Tratado de Comércio, Livre Comércio com a Comunidade Europeia e até o Transpacífico com outras nações asiáticas. Então, o primeiro ponto é a prioridade nacional deveria ser aproveite a crise para diversificar exportação, abrir a economia, inserir o Brasil no comércio global. O Brasil representa menos de 2% das exportações mundiais, o que mostra que somos insignificantes nesse campo. O segundo ponto
é negociar de maneira objetiva e pragmática com o governo dos Estados Unidos. E para destravar esta negociação, é preciso sim uma ligação do presidente brasileiro para o presidente norte-americano, porque quem vem fazendo desaforos aos Estados Unidos é o presidente brasileiro, com a história de suspender o dólar ou substituir o dólar como moeda comercial, dizendo que o presidente dos Estados Unidos é o xerife do mundo, ou apoiando até a candidatura do seu adversário nas últimas eleições, dizendo que Trump era uma versão americana do nazismo. Então, quem criou esse mal-estar foi o presidente brasileiro. Então, a ligação tem de partir dele. Sem este telefonema, as relações comerciais continuarão muito ruins entre os países. E aí, Canhato, não são 30 bilhões de reais que vão resolver a situação. Afinal de contas, imagine esses 30 bilhões de reais como uma espécie de empréstimo ponte para que as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos possam atravessar este mar turbulento de uma tarifa de 50%. O fato é que essas tarifas precisam cair, porque hoje o Brasil tem as tarifas mais altas do mundo. Por quê? Porque não negociou com o governo dos Estados Unidos. E, por último, não podemos esquecer que esta ajuda de 30 bilhões tem impacto, sim, nas contas públicas. Vai pressionar novamente a inflação, vai aumentar a dívida pública. E aí, o que o governo faz? Uma maquiagem. Vai pegar essa ajuda de 30 bilhões e tirar do orçamento da nação, como para ela não contabilizar na dívida pública. O fato é que ninguém é bobo e qualquer dinheiro que saia dos cofres públicos aumenta a dívida pública. E cada vez que aumenta a dívida pública, pressiona a inflação e aumenta a taxa de juros. Então, o que o governo deveria fazer é mostrar onde ele vai cortar 30 bilhões para poder dar 30 bilhões para a indústria. Mas tudo que é isso, que é política de bom senso, que tem a ver com equilíbrio fiscal e abertura econômica, é simplesmente rechaçado por esse governo.